Fala, rapaziada. Então, a gente hoje vai começar aqui um pouquinho a falar sobre esse edital aí dos Correios, em que a gente vai matar em 8 aulas todo o edital do Correio, certo? Nessa primeira aula, a gente vai falar aqui sobre o tópico 1, que são os números inteiros, as operações, as propriedades, os múltiplos e divisores, e lá no final eu vou fazer algumas questõezinhas também relacionados a MDC e MMC, que a banca pode vir cobrar aí. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar aqui já utilizando sobre questões, entendeu? A gente vai fazer essa aulinha toda baseada em questões da própria IBFC, que é a Banca dos Correios, e num concurso bem parecido quanto a esse. E aí a gente vai ver que as questões, basicamente, elas não são questões difíceis. Elas são questões bem tranquilas de se resolver, certo? Algumas beirando até ao ridículo da questão. Então vamos lá, né? Todas as questões, e uma outra coisa bem importante, eu busquei pegar questões desse ano, questões de 2024, ou seja, está bem atualizado com o que a banca gosta de cobrar. Vamos lá. Em um condomínio, há, em um condomínio, há 14 torres. Em cada torre, há 8 apartamentos. Em cada apartamento, moram 4 pessoas, certo? Então vamos lá. Basicamente, a gente vai ter que ter isso aqui. Se eu tenho 14 torres, em cada torre tem 8 apartamentos, eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 4, 32. Então, 3. 8 mais 3, 11. Sendo que em cada apartamento moram 4 pessoas, ou seja, eu vou ter que fazer uma multiplicação aqui por 4, que é o número de pessoas que tem em cada apartamento. Então vamos lá, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4 e 4 vezes 1, 4, né? E aí eu já vou marcar minha alternativa A aqui. Pô, Gabriel, questãozinha ridícula. Vocês vão ver que todas essas questões aqui, basicamente, eu trouxe aqui cerca de 15 questões, todas elas são relativas à mesma prova. E você vai ver que a prova inteira foi nesse nível aí. Então vamos lá, ó. Um pacote de canetas contém 12 unidades. E você comprou 20 pacotes para revender. A quantidade total de canetas que você tem é. Uma outra coisa que é bem importante a gente falar aqui, né? A banca IBFC é uma banca extremamente objetiva. Ela é um pouco diferente de FGV, Sebrasp, que gosta de botar aquele texto gigante para você poder fazer. Ela vem com um textinho aqui, uma, duas linhas e ó, matéria. Então vamos lá. Se eu tenho um pacote com 12 canetas e cada pacote, se eu tenho um pacote que tem 12 unidades e eu comprei 20 pacotes, basta eu fazer essa multiplicação. 20 vezes 12. Vai ficar o zero. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Então, totalizando 240 canetas. Beleza? Para a próxima. Um tanque de água tem uma capacidade de 250 litros. Se 3 desses tanques forem completamente preenchidos, podemos dizer que a capacidade total de água obtida será. Então vamos lá. Se eu tenho 250 litros em cada tanque e eu tenho 3 tanques, basta fazer uma multiplicaçãozinha. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1 que foi 7. Então, total de 750 litros. Vamos lá. Agora uma outra matériazinha. Considerando D como sendo o total de divisores inteiros não negativos do número 18, vou marcar aqui, né? 18. E M, o total de múltiplos não negativos de até 100 do número 12, então o valor da expressão é essa daqui. Vamos lá, eu vou ensinar duas maneiras de fazer, né? Uma, como a maioria vai fazer, até para a gente entender o que são divisores e múltiplos. E a outra, caso o número seja muito grande, que a banca dê para você lá no dia da prova, você consegue fazer tranquilamente. Então vamos lá. Primeiro, o que são divisores, né? Eu vou ter aqui o D, que são os meus divisores do número 18, inteiros não negativos, certo?
Então vamos lá. Quem são esses números? São os números que o 18 pode ser dividido e como resultado vai dar um número inteiro. Então vamos lá, o 18 de cara, ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por 3, ele pode ser dividido por 6, ele pode ser dividido por 9 e o próprio 18. Você vai ver que os divisores, né? O primeiro divisor sempre é o 1 e o último divisor sempre é ele mesmo. E vamos lembrar também o que são os números primos. São aqueles números que podem ser divididos apenas por 1 e por ele mesmo, tá ok? Então, beleza. Então, os divisores aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter um total aqui de 6 divisores, né? Agora a gente vai ver um pouquinho dos múltiplos de 12 até 100. Que são os múltiplos de 12 até 100? Vamos lá. Os múltiplos de 12, basta eu ir multiplicando 12 por todos os números e eu vou achando, ó, 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Aí eu vou ter aqui, ó, 36. Eu vou ter o 48. Eu vou ter o 60. Eu vou ter o 72. Eu vou ter o 84. Eu vou ter o 96. O próximo é 108, já passou. Afinal, eles querem até, a banca queria até o número 100, beleza? Então, vamos lá. Então, quantos eu tenho aqui? Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter aqui um total de 9 múltiplos. Vou ter um total aqui de 9 múltiplos, correto? Então, a banca me diz o seguinte, ó, que ela tem essa expressão 2m mais 3d, ou seja, ele quer dizer aqui que eu tenho 2 vezes m, que é m? 9, mais 3 vezes o d, que são os divisores, ou seja, 6. 2 vezes 9, 18, mais 18, finalizando um total de 36. Então, resposta aqui, minha letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Mais uma questãozinha bem tranquila, né? Um tijolo de construção mede 15 centímetros de comprimento. Se alinharmos 10 desses tijolos pelo comprimento, atingimos uma medida de, ou seja, eu tenho 15 tijolos vezes 10, né? Que são 15 centímetros, desculpa, vezes 10 tijolos. Vamos lembrar que multiplicar por 10, basta eu colocar um zero aqui do lado, ou seja, 150 centímetros. Mas aí você vai olhar lá e você vai ver que não tem a resposta a 150 centímetros. Ou seja, além de saber essa multiplicação, o que a banca queria é que você soubesse converter de centímetro para metro. Vamos lembrar lá, eu vou até aprofundar um pouquinho, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Do outro lado eu vou ter decâmetro. Eu vou ter, vou apagar aqui, horroroso. Eu vou ter o hectômetro e eu vou ter o quilômetro, né? E eu tenho aqui o centímetro, eu tenho aqui 150 centímetros. E eu tenho que andar para lá. Se eu tenho que andar 2 casas para chegar até o metro, basta eu andar com a vírgula. Vamos lembrar que a minha vírgula está aqui, né? Após o 50. Deixa eu pegar uma corzinha aqui mais clarinha, diferente. Vamos lembrar que eu tenho uma vírgula aqui, né? Que é 150,0. E eu vou andar 2 casas, ou seja, eu vou ter 1,50 metros. Beleza? Sendo aqui a minha letra C. Uma coisa que eu acho interessante de vocês atentarem. Se eu estou passando casa
de centímetro para metro, cada casa eu ando uma casa com a vírgula. Agora, pode ter casos, né, de a banca tá me pedindo assim, ó. Caiu uma questão dessa, se eu não me engano, foi na Polícia Militar de São Paulo e tudo. Se eu quiser passar de centímetro quadrado para metro quadrado, a cada casa que eu tenho que andar aqui, eu vou andar lá no meu número um total de duas casas. Assim como se eu tiver centímetro cúbico passando para metro cúbico, cada casa que eu andar aqui, eu vou andar na realidade no meu número três casas para poder achar o resultado, tá ok? Deixar isso daí registrado para vocês. Vamos lá. Dividindo um número, não sei que número é esse, por 9, o quociente é 7 e o resto é 4. O número que foi dividido por 9 foi, galera, é só a gente fazer o caminho inverso. 7 vezes 9, 63. E eu adiciono o que sobrou aqui, que é o resto, né? Ou seja, 63 mais 4, vai me dar um total de 67. Letra D. Gabriel, as questões são bem basiconas assim na IBFC? Sim. Bem provável, praticamente certo, de que as questões vão vir assim. Um professor de matemática pediu a seus alunos que somassem os números 2024 e 5096. O resultado obtido foi: Gabriel, tem pegadinha na questão? Cara, não tem. É só você exatamente fazer o que a banca te pediu. 5.096 mais 2024. 6 mais 4, 10, vai 1. 9, 10, 12, vai 1. 1, 5 mais 2, 7. 7.120. Vocês podem ver que todas essas questões que eu falei até agora ó, são da mesma prova. Então vamos lá. Um determinado jogo oferece 6 pontos ao participante a cada vez que ele acerta a resposta. Uma pessoa jogou esse jogo, fez um total de 72 pontos. A quantidade de vezes que essa pessoa ganhou foi: se ela fez 72 pontos, correto? E a cada vez que ela ganhou 6 pontos, é só fazer uma divisão. 7 dividido por 6 dá 1. 6 vezes 1, 6. Para 7 sobra 1. Desce o 2. 12 dividido por 6, 2. Sobra nada. Então, um total de 12 vezes que essa pessoa jogou. Vamos para a próxima. Uma piscina foi construída com uma de suas paredes laterais com 12 filas de 44 azulejos. Ou seja, tinha lá uma parede, ela tinha lá 12 filas, né? Eu vou botar aqui, com 44 azulejos cada fila. Ou seja, 44 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 4, 4. Soma aqui, vai dar 8, vai dar 12, vai dar 5. Então, letra A. Só isso mesmo, galera. 10ª questão. Repito, ainda estou na mesma prova. Maria está organizando um cesto de frutas para distribuir entre suas amigas. Ela já colocou 45 maçãs. Pretende adicionar mais algumas. Se ela quiser que o número total de maçãs no cesto seja de 92, ela terá que adicionar. Galera, se ela quer um total de 92 e ela já tem 45, basta eu diminuir que eu vou achar o valor que eu quero. Então, 9, né? 2, não posso tirar 5, peço emprestado. O 9 vira 8, empresta 1. 12 menos 5 vai dar 7. 8 menos 4, 4. Então, me faltam 47 maçãs. Vamos lá. Dividindo o número 9. Essa questão que a gente já fez, né? Está repetida. Vamos lá. Dividindo o número 150 por um outro número inteiro, o resultado obtido é 25. Galera, simples. É só fazer a mesma conta. Ó. 150
Só que eu vou dividir por 25. 150 dividido por 25 vai dar 6, né? Vamos lá. Gabriel, como que eu vejo isso? 25 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Com 3 que foi 15. Ó, você vai ver que achou o mesmo 150 aqui. E para 150 não sobra nada. Então, letra C. Você vai ver que essa primeira parte aí é de continhas bem básicas. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, vamos lá. Calcule o valor da expressão 7 vezes 4 menos 2 vezes 3 vezes 2. Galera, primeiro, a gente tem que saber que a gente tem que seguir uma ordem matemática. Parênteses, colchete, chaves. Depois, aí já em ordem cronológica, tá? Ou seja, o que vem antes eu faço antes. Potência ou raiz. Depois, multiplicação ou divisão. E por último, soma ou subtração, né? Então, no caso aqui, eu vou começar pelo parênteses. 7 vezes 4 vai dar 28. Menos 2 vezes 3 vezes 2 vai dar 6. Agora, quem eu tenho que fazer primeiro? O menos ou a multiplicação, né? Vou lá, ó, eu vou ver aqui que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 28 menos 12. E aí eu vou fazer a continha aqui, ó. 28 menos 12, que vai dar 8 menos 2 dá 6. 2 menos 1, 1. Esse valor é 16. Letra E. Para essa questão aqui, gente, bastava eu saber a ordem que eu tenho que utilizar. Vamos lá. Próxima questão aí. Uma barra de ferro de 20 metros de comprimento será cortada em 40 partes iguais. Cada pedaço tem um comprimento de. Cara, eu de cara vou olhar aqui e vou ver que na minha resposta, todas elas estão em centímetro. Todas estão em centímetro, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar isso. Eu já vou converter de metro para centímetro. Eu lembro que de metro até centímetro, eu tenho que andar 2 casas. Então, se eu estou andando para a direita, eu vou aumentar. Se eu tenho 20 metros, eu vou ter 2.000 centímetros. Então, 2.000 centímetros dividido por 40, eu vou facilitar a minha conta. Ó. Corta um zero, corta um zero. A minha conta, na verdade, agora virou número bem menor. 200 dividido por 4. Já facilitou a minha vida. 25 dividido por 4 dá 5. Para 20 sobram nada. Desce o zero. 0 dividido por 4 dá zero. Sobra nada. Então, eu vou ter aqui 50. Gabriel, mas não estava em metros. Lembra? Eu já converti para centímetro. Então, o resultado que eu achar aqui já está limpinho. Então, ó, 50 centímetros. Vamos lá que já está acabando. Uma pessoa pesa 90 quilos na Terra. Se essa pessoa fosse para a Lua, onde a gravidade é cerca de 6 vezes menor que na Terra, seu peso seria, vou dividir 90 por 6, vai dar 1, sobram 3, desce o zero, 30 dividido por 6, 5, 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então, 15 quilos já achei aqui. Agora a gente vai entrar numa coisinha aqui, que para muita gente é um terror, que é o MDC e o MMC. Vamos descobrir aqui qual é a diferença entre o MDC e o MMC. Primeiro, vou botar aqui separado. MDC, MMC. Vou separar aqui. Vamos botar aqui dois números para a gente fazer o MDC e os mesmos dois números para a gente achar o MMC. E depois a gente vai fazer uma questãozinha de cada uma aí. Vamos lá. MDC. Imaginar que eu tenho que tirar o MDC de 24 e 90. Eu vou tirar também o MMC de 24 e 90. Gabriel, qual é a diferença do MDC para o MMC?
No MDC, eu só vou dividir eles por um número se eu conseguir dividir todos os números pelo mesmo número. Por exemplo, aqui, ó, no MDC, 24 e 90, eu posso dividir os dois por 2. Aqui vai ficar 12. 24 dividido por 2 dá 12. 90 dividido por 2 dá 45. Agora, eu posso dividir o 12 por 2 novamente, mas eu não posso 45. Então, eu vou para o próximo. Posso dividir os dois também por 3. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 45 dividido por 3 vai dar 15. Certo? Repara que agora eu não vou ter mais como dividir nenhum dos dois números, eu não vou ter mais como dividir nenhum dos dois números por um mesmo número em comum. Então, a minha conta só acaba aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Qual é o MDC entre 24 e 90? 6. Beleza? Já no MMC, eu vou fazendo essa divisão, bastando que um dos dois possa ser divisível. Por exemplo, posso dividir por 2? Posso. Se eu puder dividir os dois por ele, ok, vou fazer. Vamos lá. 24 dividido por 2 dá 12. 90 dividido por 2 dá 45. Aí agora que vem a diferença entre os dois. O 12 pode ser divisível por 2, então eu vou colocar o 2 aqui. 12 dividido por 2 dá 6. 45, como eu não posso dividir pelo 2, eu vou repetir ele. E vamos lá. O 6 posso dividir pelo 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. 45, como eu não posso, repete ele. Agora você vai ver que nenhum dos dois números eu posso repetir e dividir novamente por 2. Então, eu vou para o próximo número, que é 3. Posso dividir alguém aqui pelo 3? Posso. Então, vamos lá. 3 dividido por 3, 1. Sempre que esse número aqui chegar no 1, no MMC, ele morre. E eu vou esquecer ele, ó. 45 dividido por 3, 15. E eu continuo fazendo a divisão, até chegar com 1 aqui lá embaixo. 15 eu ainda posso dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Sobrou o 5. O 5 agora eu só posso dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Agora sim acabou. E agora eu vou ter que fazer toda essa multiplicação aqui para achar que é o meu MMC. Então vamos lá. Ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. Vezes 2, 180. Vezes 2, 360. Você vai ver que o MMC ele sempre é bem maior do que o MDC. Beleza? Essa é a diferença entre os dois. Mas, Gabriel, como poderia cair isso em questão? E como eu conseguiria diferenciar se é o MDC que a questão está pedindo ou o MMC? Né? Isso daí serve para o Correio, serve para o Enem, serve para qualquer vestibular, qualquer outro concurso que peça isso. Então vamos lá. Uma ONG recebeu 272 pacotes de comida e 476 pacotes de brinquedos e pretende distribuir todos esses itens para o maior número possível de famílias, de maneira que cada família receba o mesmo número de pacotes em cada item. Cara, dica que eu dou legal. Se ele está falando em dividir em partes, você lembra do D do MDC. Se ele está falando de juntar partes, você vai lembrar sempre do MMC. Nesse caso, como ele está querendo distribuir, ele está querendo dividir isso em grupos menores, certo? Ele está querendo dividir isso em grupos menores. O que a gente vai fazer aqui? Se ele está querendo dividir, a gente usa o MDC. Então, eu tenho que fazer aqui o MDC de 272 e 476. A questão aqui foi meio puxadinha até. Então, vamos lá. Por quê? Olha, eu já vejo que os dois são pares. Então, eu posso dividir por 2. 272 dividido por 2 vai dar 1, vai dar 3 e vai dar 6, certo? 476, para dividir por 2, eu vou ter 2, 3 e 8, certo? Sumiu 2 aqui. Agora, eu posso novamente dividir por 2, porque os dois são pares, né? É mais tranquilo de eu estar visualizando isso daí. Então, vamos lá. 136 dividido por 2
vai dar 68. 238, 238 dividido por 2 vai dar 119. E agora que eu falei que essa questão ficou um pouquinho puxada, né? Que a gente vai ver quais números primos que podem ser divididos ao mesmo tempo, que podem dividir, né? Tanto o 68 quanto o 119. Pô, você teria que ter feito um por um. E aqui entraria o número 17, certo? Porque, ó, 68 divididos por 17 vai dar 4. 119 divididos por 17 vai dar 7. E você vai ver que agora nenhum dos dois números, nenhum deles, eu posso mais dividir por um mesmo número, certo? Então a gente vai encerrar aqui. 17 vezes 2 vai dar 34. 34 vezes 2 vai dar 68, letra C. Agora a gente vai para uma outra questãozinha que é de MMC. E já vou adiantar, se for cobrar um MMC, ela vai cobrar exatamente dessa forma, ou em hora, ou em dia da semana, ou em uma data específica. Nesse caso aqui tem uma data específica. Ele diz assim, ó, numa empresa de transporte coletivo, o ônibus A viaja a cada 5 dias, o ônibus B a cada 7, o ônibus C a cada 11. Se no dia 11 de dezembro os 3 ônibus viajaram no mesmo dia, após quantos dias eles viajarão juntos? Novamente, repara que agora ele quer juntar alguém. Se ele quer juntar, a gente vai lembrar que é o MMC. Então, esse MMC até é relativamente fácil, né? Que é o MMC de 5, 7 e 11. Sabendo que todos os três são primos, eu já vou tirar aqui, ó. Por 2 não pode, por 3 não pode, por 4 não pode, então eu vou por 5. Deu 1, morreu. 7 não pode, repete. 11 não pode, repete. Agora eu vou ter o 7. Vai dar 1, morreu. Repete o 11. 11 só pode dividir por ele mesmo. Deu 1, morreu. E agora eu vou fazer essa multiplicação. 11 vezes 7, 77. 77 vezes 5 vai dar 385 dias. Ou seja, esses 3 ônibus só vão viajar juntos novamente daqui a 385 dias. Beleza, galera? Isso é a forma que vai cair o MMC ou o MDC para vocês. E aí a gente vai finalizando aqui essa aula, beleza? Aula 1. Amanhã eu já vou estar postando a aula 2, que aí vem a partezinha de frações, partezinha de número decimal, que a galera tem um pouquinho de medo. Mas tranquilo? Basicamente é isso aí. Beleza, galera?